Você pode dizer que a sua vida está mais simples? Eu temo que, infelizmente, a gente não possa dizer isso. Sabe por quê? É muito fácil, irmãos, a gente se acomodar. A gente ouvir coisas que nos confrontam, nos movem, nos deixam em crise, mas a gente passa 1, 2 dias, a gente finge que não foi com a gente que Deus falou. A gente finge que não é a nossa vida que precisa de trabalho, de atenção, de aplicação. E a gente descansa. E espera o próximo domingo, o próximo desafio, para mais uma vez viver esse movimento. Eu quero que você lembre do nosso bordão, da nossa frase que eu acho que nos ajuda a nos mover. Não é simples simplificar a vida, mas é possível. Se você chegar ao final dessa série e manter a sua vida do jeito que ela está, toda a responsabilidade é sua. Você vai poder, em oração, reclamar com Deus. Falar, Deus, por que o Senhor não se move? Por que não acontece nada na minha vida? Mas o Espírito Santo vai te lembrar quantas vezes você foi desafiado a agir pela fé, a confrontar o status quo, a se mover contra aquilo que parece lógico, e talvez por isso a sua vida ainda esteja do jeito que está. Já falamos sobre a administração de tempo, já falamos sobre como a gente precisa olhar para onde a gente tem gasto o nosso ânimo. E a gente ainda vai falar sobre muitas coisas, mas hoje especialmente a gente quer falar sobre trabalho. Você sabia que a maioria das pessoas gasta cerca de 1/3 da sua vida trabalhando? Eu quero te perguntar, quanto tempo você gasta no seu trabalho? Desde deslocamento ao tempo no trabalho e às horas extras e ao trabalho que você leva para casa. Quanto tempo você gasta no seu trabalho? Eu quero que você, a partir desse pensamento, entenda claramente que aquilo que toma cerca de 8 a 10 horas do seu dia vai ser determinante em como você caminha com Deus, no seu humor, enquanto você é satisfeito ou não com a sua vida. Concorda comigo? Se o dia tem 24 horas e você gasta no mínimo 8 horas com um trabalho, tem gente que gasta 10, 12 horas, o seu trabalho é algo importante. Na maioria das vezes, irmãos, o que a gente pensa? Ah, não posso fazer nada. É o trabalho que eu tenho, eu não posso conseguir outro. Eu tenho que lidar com isso. Mas eu quero te dizer já de cara que isso é uma mentira. O trabalho é fruto das nossas escolhas e não é definitivo. Talvez há 30 anos atrás, a gente imaginasse isso com mais força. Porque a pessoa conseguia um trabalho, ela ficava o resto da vida naquela profissão. Hoje você faz 2, 3 faculdades. Você muda de emprego a todo momento. É um mundo conectado e você tem oportunidades sem fim. Mas o quanto você entende que Deus está interessado nisso? O quanto você percebe que o seu trabalho faz parte ou é do interesse de Deus? Ou afeta a sua vida de fé? Não sei se você está percebendo, irmãos. Existe uma luta que você precisa prestar atenção. O ritmo da vida vai te chamar a tornar a sua fé algo pessoal. Você já ouviu essa frase várias vezes. Fé é algo pessoal. É algo para você, interno. Só que o Evangelho não permite essa definição. Não quer dizer, com isso, que você vai invadir locais de outra religião para quebrar, nem agredir verbalmente outras pessoas. Não é sobre isso que a gente está falando, mas sobre a ideia de que o amor e a fé genuína vai se incomodar com aqueles que sofrem, que estão longe de Cristo. Foi o que Jesus fez. Ele não manteve a fé dele como algo pessoal. Só que é uma luta constante, porque tirar a sua fé da esfera pessoal demanda uma batalha pública. Demanda confrontar e ser confrontado. E quando a gente fala assim, a fé não é algo
que se restringe à esfera pessoal. É só você pensar um pouquinho. O quanto, o tempo todo, a gente é confrontado a negar a nossa fé, ou a se desviar, ou dar um jeitinho. Só que em nossos tempos, a gente se acostumou a pensar que está tudo bem, dar um jeitinho na fé. Deixar ela numa caixinha e abrir no domingo. E aí chega no domingo, a gente se sente como? Vazio. Se sente insatisfeito. Porque uma fé que só age no domingo é uma fé no mínimo incompleta. Eu quero te desafiar, não só hoje, mas ao longo desses dias, a pensar sobre isso. O quanto você precisa pensar na sua vida como um todo, a partir do que Deus diz. O que eu quero fazer agora? Deus se interessa pelo seu trabalho. Então eu vou tentar ser bem prático e rápido. Aí é essa hora que todo mundo ri, né? Quando eu falo que eu vou ser rápido e breve. Para que a gente leia alguns textos, e vão ser só tem um texto que é mais longo, mas a maioria deles são de 1, 2 versículos. E eu quero ouvir você dizer o que você acha que Deus está falando sobre o seu trabalho. Vamos lá? Eu vou começar. Eu não passei os textos pro Davidson, porque cada um tem uma tradução diferente para ajudar a gente a entender. Então, eu peço que você ouça. Esse primeiro, provavelmente, o Davidson vai projetar, mas os outros não. Então, vamos lá. Eclesiastes 5, 18 e 19. Vamos ler juntos? Diz assim, todo mundo. Eis que vi... De novo, desculpa, eu que errei. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Vamos lá, o que Deus está falando nesses 2 versículos sobre trabalho? O que vocês acham? Resume aí numa frase. Que o trabalho que é bom, fala aí, Rodrigo. Você é parte do que Deus deu para você, a sua porção, é um dom de Deus, você gozar, você aproveitar de todo o bem do seu trabalho, com o qual você se afadiga. O que Deus quer que a gente faça com o nosso trabalho? Aproveite, porque ele vai dar frutos a você. É o seu salário, é a sua satisfação naquilo que você faz, os postos que você conquista. Então Deus está falando, olha, o seu trabalho vai produzir frutos, não há problema. A sua porção nessa vida sofrida, nessa vida quebrada pelo pecado, é justamente aproveitar dessa porção. Entendemos? Outro texto, Provérbios 22, 29. Agora ouçam, diz assim: você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, não diante de homens comuns. O que você entende? Vou ler de novo. Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, não diante de homens comuns. E aí? Se você faz o seu trabalho bem feito, você vai ser reconhecido. As pessoas vão olhar para você e falar, caramba, esse cara é diferenciado. E não é assim, é verdade, não é? Pô, às vezes o cara é um sapateiro, mas o cara é bom e todo mundo fala bem dele. Você destaca ele numa outra posição. Então, Deus está falando para eu ser como? Eu ser excelente no meu trabalho. Esse é o meu alvo. Quantas vezes quantos garis tinham lá que estavam amargurados, porque estavam trabalhando no carnaval? Ele tomou uma decisão. E ele fez o trabalho dele com excelência, dançando e varrendo, e ele conseguiu esse destaque. É muito legal pensar nisso. Vou ler um texto mais longo agora. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 3, de 5 a 13. Me ajuda aí, ô Davidson, porque esse texto é maior. 2 Tessalonicenses 3, de 5 a 13. 2 Tessalonicenses 3, de 5 a 13.
Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia. Preste atenção. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então Paulo está falando, eu vou continuar a leitura, Paulo está falando que a gente precisa se portar de maneira decente, ordenada, e que ir contra isso é um problema. Vamos lá. Não, já lemos o 7? Me perdi. Volta ao 7, por favor. Isso, já lemos, né? Visto que nunca vos portamos desordenadamente entre vós. O 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O que Paulo está falando à igreja de Tessalônica? Trabalha do diabo, fujam do trabalho. Não. Vocês precisam trabalhar. Porque tem gente que ao invés de estar trabalhando, está se metendo na vida alheia. Falando português mais popular, vai trabalhar, vagabundo. É mais ou menos isso. O quanto o trabalho pode ser para a gente uma ocupação que nos enche a vida e nos desvia do mal. É isso que ele está falando. Outro texto, vamos lá, Eclesiastes de novo. Não, Efésios 4, 28. Quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um bom trabalho, a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Não só Paulo está falando, olha, dá vontade de ganhar a vida de maneira fácil, furtando. Mas trabalhe de maneira árdua, porque não só você vai ter o seu sustento, mas você vai poder ajudar pessoas. É mais do que pagar as contas. É ser capaz de receber um dinheiro para dar a outros. Eclesiastes 3,13. Que todos comam e bebam e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Mesma coisa que a gente leu lá no outro texto de Eclesiastes. Colossenses 3,23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O que Paulo está falando para a gente? Como é que eu trabalho? Trabalho de qualquer jeito? Porque aqui ele vai falar os escravos. Ele vai continuar o texto falando, escravos, olha, não trabalhem como se você estivesse trabalhando para o seu Senhor, mas como para o próprio Deus. Se ele está falando disso para um escravo cristão, que tem não vou falar nem benfeitor, né? Um malfeitor. Alguém obrigando ele a trabalhar, porque ele não vai receber. E Paulo chega a esse ponto de falar, cara, trabalha, como se Deus fosse teu chefe. Imagina nós, que recebemos salários por pior que seja. Mas a gente vive desse jeito. O quanto a gente não resmunga, não faz mal feito de propósito, não faz corpo mole, chega atrasado e sai mais cedo. O que é o trabalho para mim? Último texto, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Você achava que a Bíblia não falava de trabalho? São só alguns, a gente poderia falar aqui muito. Então, eu acho que acende aquele alerta, peraí, Deus se importa.
Como é a minha vida profissional? Eu fiquei pensando muito sobre a imagem que a gente tem de trabalho. É boa ou ruim a imagem do trabalho? Ruim, né? E eu já ouvi muita gente boa justificar que o pecado é que trouxe o trabalho para o mundo. Você já ouviu isso? Não, Adão e Eva que estavam lá no paraíso. Eles que se davam bem, não trabalhavam. Será que isso é verdade? O que você acha? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Lá no início da sua Bíblia, segundo capítulo de Gênesis. Só vou ler um versículo, porque a gente conhece essa história de cor, eu acho, né? Todo mundo conhece a história da criação. Gênesis 2, verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para aproveitar a vida e não fazer nada. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Está escrito o quê? Para o cultivar e o guardar. Isso é antes do pecado. O homem estava no jardim para cultivá-lo. Como é que se cultiva a terra? Deitado numa rede, olhando ela crescer. Só se for baiano, né? Estou cultivando a terra, estou esperando ela. Adão tinha que trabalhar. Qual é a diferença? Por que a gente acha que o trabalho é fruto do pecado? Porque aqui, obviamente, o trabalho não trazia o cansaço que traz hoje. Porque o pecado destruiu o trabalho como destrói todas as coisas, as relações, a fé, a nossa integridade. Ele tornou o trabalho cansativo, tornou o trabalho competitivo ao extremo, tornou o trabalho algo que se tornou para muitas pessoas o centro da sua vida. Você coloca o trabalho muitas vezes no lugar de Deus. Você busca o trabalho enchendo o seu dia como se fosse a razão da sua vida. O pecado mudou o trabalho, mas não foi o pecado que trouxe o trabalho. O texto de Gênesis, depois do pecado, diz que a terra daria o seu fruto com muito custo. O que mudou foi que a partir do pecado, a terra se tornaria árida. Se era fácil para Adão cultivar, as plantas cresciam e frutificavam abundantemente, agora ele teria que arrancar as ervas daninhas, com o suor do seu rosto, vai dizer o texto, você vai tirar da terra o seu alimento. Então o trabalho se tornou penoso. E a gente precisa compreender que o trabalho em si não é ruim, mas o pecado torna ele ruim, pesado, algo que a gente não quer. Mas alguém pode escolher não trabalhar? Alguns poucos sim, né? Mas a maioria, nós seres humanos normais, podemos escolher não trabalhar? Você pode escolher o tipo de trabalho. E aí hoje eu quero te confrontar de verdade, né? Qual é o lugar do trabalho na sua vida? Qual o impacto que o trabalho tem no seu coração? Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos redimir. E é importante a gente nunca esquecer da história do Evangelho. Jesus nos redimiu para que a gente fosse à igreja no domingo. É isso? Foi isso? Jesus morreu na cruz para a gente ir na igreja no domingo? Não. Jesus morreu na cruz para que eu distribuísse folheto e compartilhasse as mensagens que o pastor mandou compartilhar da igreja. Foi isso? Não. Jesus morreu na cruz para que eu mudasse a minha linguagem, me vestisse com roupas melhores e fosse abençoado, tivesse muito dinheiro e prosperidade. Por que Jesus morreu então? Para mudar a minha vida, para que eu fosse o que Ele é. Jesus olhou para mim, imagem distorcida de Deus, e falou: vamos melhorar esse rascunho. Eu te perdoo. Tudo que está torto e mal feito, o perdão é a borracha que apaga. E vai tirando tudo aquilo que não é Deus, que me torna diferente de Deus. Mas a minha identidade fundamental é ser filho de Deus. Ontem eu estava numa palestra falando com os pastores e estava falando exatamente disso, da nossa tentação como pastor,
de resumir a nossa identidade a ser pastor. E às vezes a gente resume a nossa identidade a ser o que a gente é profissionalmente. Tanto que alguém pergunta: ei, se apresenta, quem você é? Meu nome é tal e eu trabalho com isso. Porque é parte da tua identidade. Então, se você é um bom trabalhador ou um mau trabalhador, isso afeta você pessoalmente. Se você é mandado embora, não são relações profissionais. Está mexendo com o seu coração. Se você ganha um aumento, é um elogio a quem você é uma vitória pessoal. Mas, embora isso seja difícil de lidar, a gente precisa dar alguns passos para trás e definir como essencial a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu volto a dizer, a minha alegria é o Senhor. Isso não é um bordão evangélico. Isso é o que vai trazer a minha vida de volta para os trilhos. Porque é verdade ou não é? Quando a minha vida é definida pelo meu trabalho, a minha vida é uma grande bagunça. E ela é afetada o tempo todo pelas movimentações econômicas do mercado, da minha profissão, do meu trabalho, do meu ambiente de trabalho. E quantas vezes eu vou para casa esmagado, porque o dia foi sugando a minha força, porque eu estava num trabalho que arrancava a minha força. Volto a dizer, Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados e me transformar numa nova pessoa. Isso inclui o que eu faço profissionalmente. O tipo de profissão que eu tenho e como eu exerço ela. Isso vai definir a minha fé. Pode parecer que não, mas sim. Se eu chego no trabalho emburrado, já com a cara pesada, xingando todo mundo, pelo menos dentro de mim, se eu não posso xingar verbalmente, internamente eu estou já mal. Isso vai definindo o meu dia. Eu quero te lembrar que Jesus morreu na cruz para mudar tudo. Tudo que você é. Só que não é fácil. Eu estou falando essas coisas, mas eu sei o quanto lidar com essa parte é complicado. Porque muitas vezes a gente não tem força para mudar. A gente se acha incapaz. A gente acha que não há outro caminho além do que eu faço hoje. A gente se vê cercado. Mas eu quero que você comece a pensar nas circunstâncias profissionais, além da questão de ganho financeiro, além da questão de realização pessoal, mas ligada diretamente ao olhar de Deus sobre a sua vida. Não estou falando aqui que você precisa ser chefe ou que você precisa estar nas profissões mais valorizadas. A questão não é essa. Você pode escolher a profissão mais humilde do mundo, mas ser excelente e glorificar a Deus nisso. Você pode pegar qualquer profissão. Sei lá, você pode, vamos pegar a maioria aqui, ó, certo? Acho que 80%. Você é um professor. Já peguei a maior parte da igreja. Você é professor. Você pode ser um professor excelente, que conduz os seus alunos não só a aprender a matéria, mas terem confiança em si mesmo. Eu sei que as condições são péssimas. Minha esposa é professora. Eu sei quanto você tem que lidar com a desvalorização, com o desrespeito do aluno. Mas o mal está neles, não precisa estar em você. O quanto você vai para a sala de aula, por exemplo, na certeza de que Deus vai te usar. Na certeza de que se todos se perderem, você vai alcançar algum para o Senhor. Você não precisa trocar a sua aula de matemática pela pregação do Evangelho para fazer isso. Você não precisa deixar de ser um bom trabalhador. Porque a gente ouve isso, então o pastor está falando para eu pregar o Evangelho, ir lá para o meio da escola e abrir a Bíblia. Eu acho que você tem que encontrar oportunidade de pregar claramente o Evangelho. Mas você não pode deixar de trabalhar, deixar de dar a sua aula, por exemplo. Mas, acima de tudo, você precisa fazer isso com a sua vida. Com quem você é, com a maneira como você responde ao mundo. Eu não sei o que está no seu coração com essas coisas que a gente está falando, mas eu sei de uma verdade.
É fácil você descobrir quando a pessoa não está satisfeita com o trabalho. Não é verdade? Porque a pessoa fala o tempo todo. Você encontra com ela, ela está se lamuriando. Ela está reclamando do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é algo que toma tanto o nosso coração. Você conhece de longe alguém que está insatisfeito com o seu trabalho, porque o seu semblante é caído. É um peso começar mais uma semana de trabalho. Ah, pastor, você está falando isso aí? Você não sabe, não tem como eu mudar, eu tenho que pagar minhas contas, como é que eu vou mudar? Eu não sei também, eu não tenho uma resposta pronta para você. Mas eu sei também que a gente pode começar criando uma cena pela fé. Vamos criar uma cena pela fé? Pensa sobre a sua vida hoje. Se você hoje pudesse estar no emprego dos seus sonhos, seja qual for, ou talvez você nem tenha ideia de qual seja, só imagina que você está indo para um lugar que te enche de alegria, que faz você ser desafiado e crescer pessoalmente, emocionalmente. Isso vai fazer com que tudo ao seu redor mude. Você vai chegar em casa com ânimo e força para amar as pessoas que precisam ser amadas por você, ao invés de chegar dando patada em todo mundo ou se fechando num quarto, ou se fechando na TV. Talvez você tenha mais autoconfiança para ser usado por Deus de maneira pessoal, na sua família, na própria igreja. Talvez você tenha a paz que você sonha há tanto tempo. Percebe como um trabalho pode mudar? Talvez você tenha simplesmente que pedir as contas e encontrar outro trabalho. E seja simples para você, porque você tem pessoas que podem te sustentar financeiramente. Talvez você tenha que planejar um processo longo, começar a fazer um curso, começar a descobrir o que realmente você gosta, tentar novas carreiras paralelas ao seu trabalho atual, trabalhar no horário de folga, eu não sei. Eu sei que a gente precisa sair daquela velha fórmula de que eu não tenho escolha, de que minha vida me levou onde eu estou, sem que isso fosse um resultado das minhas escolhas erradas. Eu quero te desafiar, ainda que esse processo seja longo. Sonhe. Sonhe porque Deus está nisso. Sonhe porque Deus não te chamou para viver a maior parte do seu dia sendo esmagado por um ambiente tóxico, por pessoas que te menosprezam, por uma situação em que você precisa muitas vezes se humilhar ou até mesmo negar a sua fé. Eu sei que Deus te criou e te redimiu para você viver muito mais do que você está vivendo. E às vezes a gente vai se frustrar e boa parte das complicações da nossa vida, sem a gente perceber, poderiam ser mudadas se a gente tivesse a coragem e a ousadia de sonhar com um trabalho diferente. Talvez a nossa família tivesse de outro jeito. Talvez eu poderia ser um crente muito mais vivo. Irmãos, eu estou cansado de uma fé morna. Em mim, na igreja, eu acho que a gente precisa deixar Deus acender de novo nos nossos olhos, no nosso coração, aquele fogo que nos leva a sonhar com coisas que parecem impossíveis, a fazer coisas que a gente acha que não são muito fáceis, mas que você ouve aquela voz no seu coração dizendo: vai, você vai conseguir. Talvez você tenha que passar por perrengues, talvez a estrada seja tortuosa, mas você tem um alvo. Você não está andando a ermo, você não está só sobrevivendo, você não está só deixando a vida passar. Sonhe novamente. Deus te chamou hoje aqui para mexer com seus sonhos, para dizer que os sonhos são dados também por Deus, e que se a situação hoje é ruim, não existe um ponto final. Há poder de mudança no Deus que te redime, no Deus que te perdoa, no Deus que quer transformar todas as coisas. Nem todos os caminhos são curtos e fáceis. Pelo contrário, a maioria dos caminhos são longos e difíceis. Mas são um caminho. A pior coisa é estar perdido. A pior coisa é andar sem direção.
Lembra da frase do Pilates? Se está fácil, está errado. Eu quero que você lembre dessa frase cada vez que você enfrentar uma dificuldade. Não se entrega, não. O Evangelho é assim. Se você não está vivendo uma crise na sua vida, ou tem diante de si uma situação tão difícil que você precisa do poder de Deus agindo na sua vida, está errado. O Evangelho não foi feito para viver a partir das nossas forças. Por isso que Deus projetou a igreja como uma comunidade que precisa de si. E mais uma vez, se você vem para aqui todos os domingos e não precisa dos seus irmãos, está errado. Você não está vivendo os desafios que deveria viver. Se você acha que pode viver sem a igreja, está errado. Porque o Evangelho atua no outro nível. No nível que é impossível andar sozinho. No nível que é impossível andar sem Deus. No nível que é impossível andar sem uma comunidade que ore por você, que te dê conselhos, que te fortaleça, que te anime. Se está fácil, está errado. Não quer dizer que é só sofrimento, mas as vitórias não vêm sem as lutas. Deus livrou o povo do Egito, mas veio um exército atrás dele. E Deus só abriu o mar, porque eles tiveram que enfrentar tudo isso. E aí eu fico pensando, irmãos, a santidade está ligado a coisas muito mais práticas do que a gente imagina. Não é você simplesmente se trancar num quarto e ler a Bíblia e orar. É também. Mas tem a ver com as escolhas que você faz no seu dia a dia. E aí eu fico pensando, sabe a imagem que me vem, irmãos? O texto que me lembra quando a gente conversa sobre isso são os discípulos num temporal dentro de um barquinho. E eles com medo porque eles vão morrer. E a tempestade e o vento batendo de todos os lados. É assim que você se sente? Parece que cada escolha que você faz só piora. E muitas vezes você tem uma impressão da escolha certa, mas ela parece muito difícil. E de repente, no meio da noite, no meio da confusão e da luta, você vê longe, sem conseguir identificar muito bem a imagem de Jesus andando sobre as águas. Essa é a mensagem que Deus fala no meu coração, porque quando você vê, você mal consegue identificar Jesus, parece um fantasma. É isso que os discípulos falam, é um fantasma. O negócio estava ruim, está piorando, porque agora a gente está vendo fantasma. A morte está vindo chamar a gente. Imagina o pavor no coração deles. E mal sabia eles que o terror que eles sentiam, na verdade, era um indício de que as coisas iriam se resolver. E aí Jesus fala, não temam, sou eu. E Pedro toma uma atitude de fé, fala, Senhor, se é tu mesmo, se eu estou vendo Jesus na minha vida, se eu estou tendo essa impressão, você ouve Deus falar para você fazer algumas coisas que parecem muito difíceis, e você fala assim, Senhor, se é você mesmo, me manda ir contigo, me manda andar sobre as águas. E parece impossível nesse momento agora você andar sobre as águas, você ter a tua situação transformada, ter o seu trabalho mudado. Mas você ouve Jesus falando assim, vem. Aí no fundo do seu coração era o que você queria ouvir, mas você fala assim, eu quero, mas eu não tenho coragem. E aí aquele homem fala assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero andar sobre as águas, eu quero ver minha situação transformada. E Pedro toma a atitude que a gente tem que tomar, é sair do barco. Sair, preste atenção, irmãos. Essa imagem é perfeita. Porque no meio da tempestade, um barco não vai te ajudar. Mas você acha que é o único lugar seguro que você pode ficar. Você acha que aquele trabalho que te esmaga, aquela situação que te leva a pecar, aquela situação que tem te corrompido, é a única situação que você pode ter. Imagina a força de um barquinho contra ondas gigantescas. Um barquinho não pode nada, não é segurança para ninguém. E eles, como bons pescadores, sabiam disso. Mas você prefere, pelo menos, ter uma aparência de segurança. E Pedro toma uma atitude impensável, ilógica e irracional de sair. E ele vai, e ele começa a andar. E ele vê a fé dele crescendo, mas o vento forte e o mar continua, porque eles não vão parar.
A gente acha que só dar um passo de fé, tudo tem que mudar. Não vai mudar. A fé não resolve as coisas de imediato, a luta continua. E aí, ainda assim, o nosso bom Deus, vendo Pedro afundar, ele estende a mão. Essa é a imagem de Deus. Ainda quando nos falta fé, ele se faz presente. Ele entra no mar, acalma a tempestade e mostra para os discípulos que ele é Deus. Mas toda essa confusão não muda se a gente continuar vivendo a mesma vida de sempre. É só isso que eu quero que você entenda. A sua vida não vai mudar se você tomar as mesmas atitudes. Você pode continuar no barquinho. Beleza. Mas daqui a 5, 10, 20 anos, quando você olhar para trás frustrado porque você não foi corajoso, ousado, para acreditar nas coisas que Deus estava te falando, não venha culpar Deus. Não venha dizer que Deus não fez nada. Não venha dizer que em algum momento Deus não gritou, não te desafiou, não estendeu a mão. A verdade é que Ele nunca vai nos abandonar. Mas a gente precisa sair do barquinho. Eu estou falando do trabalho, irmãos, mas estou falando de um monte de coisa, você sabe disso. Cada um de nós tem um barquinho. Cada um de nós tem um barquinho que não pode ir contra a tempestade, mas a gente continua se apegando a ele. O que você vai fazer com o seu trabalho é fundamental para definir como serão os seus dias daqui para frente. Eu não sei como é que vai ficar a sua família, eu não sei como é que vai ficar o seu ânimo, sua vida profissional, o seu salário, a sua caminhada com Deus. Mas eu sei que Deus te criou para viver. Deus nos criou para viver a nossa paixão. E eu preciso entender, e esse é meu desafio para você, e eu encerro aqui. Guarde tempo ao longo dessa semana, pensando qual é a sua paixão. Que mudanças você pode fazer hoje de maneira prática, mesmo que seja um processo longo, mas para onde que você vai? Para de fato viver a vocação que Deus colocou na tua vida. Para ser alguém que vive jorrando a água viva que vem do Senhor.